Toda semana o blog de Fora da Área traz um convidado novo para você. Dessa vez, quem fala com a gente é o comentarista da Rádio CBN, Francisco Aiello. Confira! Aiello, você tem uma história bem extensa no jornalismo, né? Começou muito cedo no rádio. Queria que você contasse pra gente como é que surgiu essa paixão pelo jornalismo, pelo rádio principalmente. Contar um pouquinho da tua trajetória aí. Eu acho que surgiu por causa do futebol, né? Acho que o futebol é responsável por tudo. A vontade de ser jogador de futebol, né? Acho que de cada 9 moleques, né? 9 garotos, 10 querem ser jogadores de futebol, né? Uma proporção assim realmente absurda. E aí, como eu percebi que entre a vontade de jogar, né, e o talento para poder jogar tinha um espaço muito grande, aí eu decidi o seguinte: olha, realmente não dá para jogar. Só que eu ia muito ao futebol, né? Eu ia muito a estádio de futebol. Frequentava muito estádio de futebol com meu pai, com meu tio, Madureira, o estádio do Botafogo e Marechal Hermes. Todo domingo de manhã, todo domingo pela manhã, o meu pai e meu tio me levavam para poder acompanhar infantil e juvenil do Campeonato Carioca. E aí eu decidi o seguinte: olha, é com isso que eu quero trabalhar. É isso que eu quero fazer da minha vida. Se eu não consigo, por exemplo, ser um jogador de futebol, eu quero estar ali no campo. Eu quero estar dentro das 4 linhas, eu quero estar naquele ambiente. E aí eu comecei também a despertar o interesse pelo jornalismo. Lia muito jornal, minha mãe e meu pai compravam um jornal diariamente, então eu ficava debruçado, né, deitado no chão e lendo o jornal. Na época, o Jornal dos Esportes. Colecionava a revista Placar, tinha uma revista chamada Manchete Esportiva, que eu também, né, gostava muito de ler, meus pais compravam para mim. E paralelo a isso, cara, eu fui tomando gosto também pelo futebol, pelo jornalismo, e aí decidi fazer jornalismo esportivo, né? Comecei a fazer o curso. E antes mesmo, né, engraçado é isso, barato é isso também, né? Antes mesmo de me formar em jornalismo, eu já trabalhava em rádio. Você falou pra gente aqui que assistia muito futebol quando garoto e isso daí te motivou muito a trabalhar com isso. Conta pra mim se teve algum jogo que te marcou muito na tua juventude, assim como torcedor. Inesquecível, mas inesquecível que eu jamais vou tirar da minha memória aquele Brasil e Uruguai em 93. Aquele jogo em que o Romário fez os 2 gols. Eu cobri a seleção brasileira já pela Rádio Tropical. E eu lembro muito bem que a seleção estava vivendo um momento ruim, um momento adverso. Foi naquela eliminatória que o Brasil perdeu a primeira partida na história das eliminatórias, aquela derrota para a Bolívia. Bolívia venceu o Brasil por 2-0, um dos gols, um frango do Tafarel. E aí eu lembro que, eu já como profissional, existia aquela pressão muito grande para a convocação do Romário. Aí o Romário é convocado. Uma semana antes do jogo com o Uruguai, eu estava na Granja Comari, cobrindo a seleção brasileira. E eu lembro muito bem que, na sexta-feira, na antevéspera da partida, o Romário foi dar uma entrevista coletiva. Aí tinha, assim, sei lá, dezenas de profissionais e aquele atropelo, né, para fazer pergunta e tal. Você com o braço esticado e tal. E aí eu consegui emendar uma pergunta, aquela coisa assim do... né, tem que fazer uma pergunta. E eu lembro o seguinte, eu perguntei para o Romário: você tem noção da importância desse jogo de domingo? Porque, por exemplo, o Brasil pode, pela primeira vez na história de uma Copa do Mundo, ficar fora de uma Copa, se, por exemplo, não ganhar do Uruguai. E aí ele vira e diz: não, para mim é só mais um jogo na minha vida. Ou seja, uma demonstração clara de frieza, de certeza. E aí foi o que ele fez naquele jogo, aqueles 2 gols e muito mais, Lençol, né, no Uruguai, uma atuação espetacular. Então é um dos jogos emblemáticos na minha cabeça. De que forma você vê essa chegada aí do aumento das vagas para o Campeonato Brasileiro? Acho que é prejudicial ou é positivo? Eu não gostei. Eu não gostei por vários aspectos. Eu acho que você acaba banalizando a competição.
E mais, eu sou contra frontalmente, mas muito contra, se mudar regulamento da competição com ela em andamento. Sabe, eu acho que não era para ser feito agora. Eu acho que a Conmebol, por exemplo, poderia ter decidido isso e dizer, olha, isso aí vai ser implementado a partir de 2018. Portanto, CBF, AFA, Confederação Chilena, Confederação Equatoriana, vocês agora resolvam aí entre vocês qual é a melhor maneira de indicar os clubes que vão jogar a Libertadores de fevereiro a novembro a partir de 2018. E sobre a disputa pelo título brasileiro, acho que está entre Palmeiras e Flamengo ou você colocaria mais alguém? Palmeiras e Flamengo, eu não sei que dia que essa reportagem vai ao ar, né? Então vamos lá, deixa eu situar. Estou falando isso antes do Fla-Flu e antes de Palmeiras e Cruzeiro. Então, já que eu estou falando antes de Palmeiras e Cruzeiro e antes do Fla-Flu, eu coloco ainda o Atlético Mineiro. E por quê? Porque justamente o Atlético recebe os dois, recebe Palmeiras e Flamengo em casa. Então eu acho que, por exemplo, há ainda um confronto direto do Atlético Mineiro com o Palmeiras e também do Atlético Mineiro com o Flamengo. Só por causa disso, dá para colocar o Atlético Mineiro. Se não houvesse mais esse confronto, se não tivesse mais esse confronto entre Atlético e Palmeiras e Atlético e Flamengo, com certeza, o título brasileiro hoje está entre Palmeiras e Flamengo. Sobre a Série B, o Vasco tem levantado um pouquinho de preocupação aí dos torcedores, né? Queda de rendimento. Ao que você acha que se deve essa queda de produção do time? E você acha que o Vasco hoje tem condição de jogar a Série A com o elenco que tem ou precisa reforçar muita coisa? Olha, eu estou muito preocupado. Deixa eu externar minha preocupação. Lê aqui para mim o que está escrito aqui, ó. Jorginho não está dando o treino, nem o Zinho. Notícia de agora. Notícia de agora. Jorginho e Zinho não estão em São Januário dando treino e daqui a pouco tem uma entrevista coletiva do presidente do Vasco. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer, né, quando esse vídeo estiver no ar. Mas se for uma demissão, se for uma saída do Jorginho e do Zinho, pode ser que não. Pode ser que os dois, por exemplo, estejam resolvendo algum problema particular. Por exemplo, o Vasco só joga no sábado. Então, hoje ainda é uma terça-feira. Pode ser que não seja nada demais, mas pode ser que seja. Pode ser, de repente, um pedido de demissão dos dois, ou até mesmo a tomada de decisão por parte do presidente do Vasco em demiti-los. Eu confesso para você que eu estou bastante preocupado com o Vasco. Eu tenho feito vários jogos do Vasco na Rádio Globo CBN. Por exemplo, os últimos 3 jogos do Vasco, eu fiz Vasco e Náutico e fiz também Vasco, o último agora, Vasco, tanto jogo, Londrina. Vasco e Londrina, isso aí. O Vasco perdeu para o Náutico e o Vasco ganhou do Londrina no gol contra do Germano, só Deus sabe. Atuação horrorosa do time. O Londrina só não empatou o jogo porque, tirando o Zé Rafael, né, que é o meia do Rodrigo, do Londrina, é um time que também tem limitações técnicas, mas a atuação do Vasco foi horrorosa. Foi muito ruim. Para mim, um resultado até injusto. Derrota para o Náutico, justíssima. Derrota para o Paysandu, justíssima. Então eu acho que o Vasco está querendo emoção nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Tomara que isso não aconteça, porque ninguém aguenta, mas ninguém aguenta mais ver clube carioca em Série B do campeonato. Ainda sobre os cariocas, o Fluminense teve um campeonato muito irregular, agora está encontrando um caminho um pouquinho melhor, e o Botafogo está numa crescente muito grande. Você acha que o foco dos dois hoje é Libertadores? Claro, acho que é a única coisa que resta para eles. O Fluminense muito mais. O Fluminense tem um jogo importantíssimo, que é esse Fla-Flu, porque se ele perder e, por exemplo, Atlético Paranaense e Botafogo ganharem, o Fluminense sai do G744, né? Então, esse jogo é importantíssimo. Eu acho que muito mais para o Botafogo. E tenho certeza que o mais apaixonado torcedor do Botafogo também pensa como eu penso. Eu esperava o pior para o Botafogo esse ano. Quem acompanhou o início da competição
imaginava que, olha, o Botafogo entrou numa zona de rebaixamento e não vai conseguir mais sair. Porque o time estava muito mal, as atuações eram muito ruins. E depois da chegada do Camilo, sobretudo a chegada do Camilo, o time ganhou uma nova alma. O time se acertou em campo taticamente, tecnicamente. Joga sabendo das suas limitações. Não é aquele time que da soberba, né? Aquele time que acha que é isso tudo e não é. E aí quebra a cara. O Botafogo não. O Botafogo joga dentro das limitações dele e tem conseguido resultados expressivos. Então eu acho que Botafogo e o Fluminense, de fato, o melhor para eles é a Libertadores. Para a gente finalizar, fala um pouquinho sobre a chegada do Tite na seleção, de que forma você enxerga isso? Super feliz. Eu acho que o Tite é hiper talentoso. Acho que não existe, assim, pode existir alguém igual. Pode existir alguém igual, vou até ser mais ousado, pode existir realmente alguém melhor do que o Tite na leitura de jogo, dentro das quatro linhas. Agora, talvez exista uma dificuldade muito grande se encontrar uma pessoa que saiba se relacionar com o ser humano como o Tite. Eu acho que tudo que a gente vê na seleção brasileira hoje dentro de campo é reflexo, é fruto da relação interpessoal que o Tite tem com as pessoas, que o Tite tem com os jogadores. Então, eu acho que tudo aquilo de positivo que a gente percebe hoje com a seleção brasileira dentro de campo tem a ver com essa forma como o Tite trata o ser humano, como ele conduz e como ele comanda uma equipe. Para mim, uma decisão acertadíssima. E quanto tempo a gente perdeu tendo Filipão e Dunga na seleção brasileira.